A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos para louvar e bendizer o nome do Senhor e aprender a sua santa palavra. Convido os irmãos nesse momento para fazermos uma oração e iniciarmos o nosso culto ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor, para Te bendizer e Te louvar na beleza da Tua santidade e estudar a Tua santa palavra. Eu suplico ao Senhor que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar, nos dirigir, iluminar a nossa mente, Senhor, para compreendermos esta lição. Abençoe cada um dos que nos assistem e os que irão assistir posteriormente, Senhor. Abra-lhes o entendimento para compreenderem aquilo que será ensinado. Ó Deus, continua conosco, recebe o nosso louvor e adoração. Abençoe os que estão doentes, dê saúde, Senhor, a cada um. Abençoe o nosso país, protege a nossa nação, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos para louvarmos ao Senhor com o hino 387 da nossa harpa, que tem como título Derrama Teu Espírito. 387. Comigo nesta live está a minha filha Fernanda e a minha esposa Márcia. Paz do Senhor para todos que estamos assistindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Estamos com saudade dos irmãos, mas nós cremos que Deus está trabalhando e logo estaremos juntos novamente. Vamos louvar a Deus com o hino 387. Os irmãos nos ajudem nos seus lares. Vamos louvar a Deus juntamente. Derrama sobre nós o Teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A Tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A Tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o Teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da Tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Dá-nos o poder da Tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o Teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o Teu Espírito, e aos que sofrem da Tua proteção, ora ficando
Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim, como com teu poder nos guia até o fim. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos nesta noite, meus irmãos, estudar a lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Os Dons de Revelação. Lição de número 3, Os Dons de Revelação. Nós vamos ler o nosso texto áureo, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Primeira aos Coríntios 14, 26, nos diz assim a palavra de Deus: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e versículo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 10, e ainda Daniel 2, 19 a 22. Os irmãos que estão acompanhando em casa, 1 aos Coríntios 12, versículos 8 e 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou, pois, Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar aqui a nossa irmã Eliana, Viana Jones dos Santos, o irmão Celso Pequinha Oliveira, ambos da nossa igreja, e os meus amigos e irmãos José Livaldo e Ana Alves de Oliveira, lá do Cipava 2 em Osasco, onde nós congregamos juntos e nutrimos por esta igreja uma grande consideração. Deus continue abençoando os irmãos, compartilhem com outras pessoas para que também outras pessoas possam serem alcançados pela palavra de Deus. Nós vamos estudar um tema muito importante, dando continuidade ao nosso estudo dos dons espirituais e ministeriais.
Na lição passada, nós estudamos sobre o propósito dos dons espirituais. Nós vimos que os dons não são para elitizar o crente ou torná-lo superior aos demais. Também os dons espirituais, eles não são sinônimo de espiritualidade do crente. Não é porque alguém tem um dom que ele é mais espiritual do que os outros ou infalível. Nós vimos também na lição passada que a razão da existência dos dons espirituais na vida do crente é para edificar a si mesmo, aos irmãos da igreja e até àqueles que não creem ainda. Pessoas que ainda não são crentes, que estão no nosso meio, nós vimos que eles podem ser edificados através da profecia. E na variedade de línguas, nós vimos que ela edifica apenas a pessoa que fala, a não ser que haja intérprete. E Paulo diz que se não houver intérprete, a pessoa que fala variedade de línguas deve estar calado na igreja e falar consigo mesmo e com Deus. Vimos também na lição passada que os dons têm como propósito edificar a igreja como um todo, o corpo de Cristo. Então, os dons espirituais têm estes propósitos. Hoje, na lição de número 3, nós vamos falar sobre a primeira categoria de dons. Por que categoria? Porque a teologia ela divide o estudo dos dons espirituais, lá a lista de 1 Coríntios 12, em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e dons de expressão ou dons de elocução. Cada uma destas categorias tem 3 dons. A primeira categoria, que é a que nós vamos estudar nesta noite, tem 3 dons: os dons da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimento de espírito. Então, nesta lição nós vamos estudar estes 3 dons: palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Vamos ver no decorrer desta lição o conceito de cada um desses dons, o significado de cada um deles. Vamos ver também as funções de cada um desses dons, para que servem, qual é a importância deles, e também alguns exemplos bíblicos de cada um desses dons. Nós vimos aí na leitura bíblica em classe já alguns exemplos, como o exemplo de Daniel e o exemplo de Pedro, mas tem outros exemplos também que nós vamos ver. Muito bem. No primeiro ponto, primeiro tópico da nossa lição, falando sobre a palavra da sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, irmãos, é importante nós destacarmos que há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Muitas pessoas confundem essas duas palavras. A palavra sabedoria vem do grego sofia, e ela significa não conhecimento. E conhecimento é gnosis, que não é a mesma coisa de sabedoria. É comum a gente ver algumas pessoas dizendo que fulano é muito sábio, muito inteligente, porque ele tem graduação, pós-graduação, mestrado, alguém que tem uma boa memória. Algumas pessoas costumam achar que essa pessoa é inteligente, que é sábia, mas não é bem assim. Quando nós falamos de sabedoria, nós estamos falando da aplicação correta dos conhecimentos. É possível, por exemplo, uma pessoa analfabeta ser sábio. Quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, sábio na Bíblia é a pessoa que teme a Deus. Lá no Salmo de número 111, se não me engano, se não me falha a memória, no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando alguém teme a Deus, ele começou a ser sábio. Se alguém não teme a Deus, ele é chamado na Bíblia de tolo. Lá no Salmo 14 e no Salmo 53, que repetem a mesma coisa, que são iguais, no primeiro versículo está escrito assim: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Então, o tolo na Bíblia é aquela pessoa que não crê em Deus, ou aquela pessoa que zomba de Deus, que vive como se Deus não existisse. Então, esse é chamado na Bíblia de tolo, ou louco. Louco na Bíblia não é um débil mental, como nós pensamos hoje. Hoje, quando a gente diz fulano é um louco, então, ou ele é um inconsequente,
ou ele é uma pessoa que tem problemas mentais, retardamento mental, é louco. Então, louco você não deve discutir, mas na Bíblia, louco era muito mais grave do que isso. Louco na Bíblia era um blasfemo, era um iníquo, era alguém que desdenhava, que zombava de Deus. Então, sábio na Bíblia, primeiro, é aquele que teme a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Depois, sábio na Bíblia é aquele que ganha almas. Nós encontramos lá no livro de Provérbios que quem ganha almas, sábio é. Provérbios 11, versículo 30. Sábio na Bíblia também é aquele que se domina. Provérbios 29, versículo 11. Então, quando nós falamos de sábio, é o oposto do tolo. Você é sábio quando você não é tolo. Quando você crê em Deus, quando você ganha almas, quando você se domina, quando você teme a Deus, então é sábio. E conhecimento significa captação pela mente de informações a respeito de alguma coisa. O conhecimento ele pode ser adquirido mediante os estudos, mediante a observação das coisas ao seu redor, mediante a vivência. Durante os anos de vida, às vezes a pessoa adquire conhecimento. Conhecimento, às vezes, é transmitido pelos antepassados. Então, nem sempre a pessoa que tem conhecimento é sábio e nem sempre o sábio tem tanto conhecimento assim. O conhecimento, ele é bom, ele é importante, mas ele não significa sabedoria. Somente Deus, ele possui o conhecimento absoluto de todas as coisas. Este atributo divino, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus, que somente ele tem, é chamado de onisciência. Onis quer dizer tudo e ciência quer dizer conhecimento. Então, Deus ele conhece todas as coisas antecipadamente. Essa parte da onisciência é chamada de presciência. Deus conhece o presente por antecipação. Deus conhece o futuro também antes que ele aconteça. O que nós estamos vivendo hoje, Deus já sabia antes da fundação do mundo. Então, isso é a presciência. E existem 3 tipos de sabedoria. A sabedoria humana, a sabedoria diabólica e a sabedoria divina. E aí você deve se perguntar, como assim? Como é que existe sabedoria diabólica? Sim, existe. Existe a sabedoria humana, sabedoria diabólica e a sabedoria divina. Quando nós falamos de sabedoria humana, ela está baseada nas filosofias humanas, que enxergam o mundo apenas do ponto de vista material, relacionado a esta vida. Quando você conversa com alguém que não teme a Deus, que se diz sábio, ele acha que nós, os cristãos, estamos perdendo tempo. Nós somos, na verdade, um grupo de pessoas tolas que não sabem aproveitar a vida. Mas, na verdade, nós estamos ganhando a vida, porque Jesus disse que todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la por amor de mim, disse Jesus, achá-la-á. Jesus até contou a parábola do rico insensato, que ele tinha muitos bens. E as riquezas daquela época eram fundamentadas na agricultura e na pecuária, ou em minerais. E ele tinha uma produção muito grande. E a agricultura dele produziu muito. E ele disse, o que farei? Os meus armazéns são pequenos para armazenar toda a minha produção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esses armazéns, vou construir outros maiores e vou dizer à minha alma, descansa, come e bebe, porque tens em depósito alimentos para muitos anos. Mas ele ouviu uma voz do céu que ele dizia assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens guardado, para quem será? Então, quem não teme a Deus, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo conhecimento, ele é um tolo. Ele está, na verdade, jogando a sua vida fora, porque a nossa vida, do ponto de vista da eternidade, a nossa existência terrena, é apenas um fragmento muito pequeno, porque quando a gente vive muito nesta vida, na atual conjuntura, no máximo, quando alguém vive 100 anos, nós dizemos que ele viveu muito.
Mas isso é só o primeiro segundo da eternidade, que não terá fim. 100 anos, né, do ponto de vista da eternidade, não é nada. Então, a sabedoria humana ela baseia-se nas coisas desta vida, nos estudos, observando a vida apenas do ponto de vista material. A sabedoria diabólica, por sua vez, ela está relacionada ao engano, às mentiras e às premissas do príncipe das trevas, que é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Desde o princípio, ele tenta distorcer a verdade. Jesus, ele falando sobre o diabo, ele disse para um grupo de judeus: vocês têm por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então esse é o diabo. Desde o início da criação, ele foi expulso do céu, porque se rebelou contra Deus, e a partir de então, ele tenta distorcer a verdade de Deus e fazer com que as pessoas acreditem na sua mentira para viverem uma vida promíscua, destrutiva e egoísta e indiferente a Deus. Tudo o que nós vemos de destruição, de engano, de mentira, de falsidade neste mundo tem origem no diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, porque Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é sábio. Estas coisas, logicamente, não provêm dele. E a sabedoria divina? A sabedoria divina ela é percebida através das coisas criadas. Tudo o que Deus criou demonstram a sua infinita sabedoria. Quando nós observamos o céu, a terra, os planetas, as leis da física, nós subentendemos, compreendemos que há alguém muito sábio, infinitamente superior à criação, que criou e sustenta todas estas coisas pela complexidade do universo, pela beleza do universo. Todas as coisas criadas, se nós olharmos, nós vamos ver que é muito belo. Mesmo após infinitas ações humanas para destruir ou para corromper as coisas criadas, para mudar o sentido das coisas. Mesmo assim, nós vemos muita beleza nas coisas criadas. A sabedoria de Deus também ela é expressa na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio a este mundo revelar a Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o Filho unigênito do Pai, ele revela Deus à humanidade. Então, a sabedoria de Deus se revela também na pessoa de Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, a sabedoria de Deus ela está revelada na sua infinita palavra, na palavra inerrante, infalível, eterna palavra de Deus. Deus, ele é a fonte de toda sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago, ele disse que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então, quer ser sábio, peça sabedoria a Deus. Quando nós falamos do dom da palavra da sabedoria, o que é esse dom? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus para tomarmos decisões sábias em situações em que a inteligência humana é insuficiente. Existem momentos, até mesmo na igreja, que nós não sabemos o que fazer. Existem momentos na nossa família que nós não sabemos que atitude tomar, o que vamos fazer. Então, esse dom, ele é uma capacidade dada por Deus para que a pessoa tome decisões, para que a pessoa saiba o que fazer, o que falar, em um momento em que a sabedoria humana torna-se insuficiente, torna-se nada. Existem momentos que o que vamos falar? Um momento desse, por exemplo, é um velório. Nós vamos num velório de uma mãe que acabou de perder o seu filho, de uma esposa jovem que o marido morreu de uma fatalidade, assim, de forma inesperada. Lógico que nós não estamos esperando que ninguém morra, mas existem casos em que a pessoa já está doente, está desenganada pelos médicos,
Então a gente já espera a qualquer momento receber a notícia do falecimento dessas pessoas. Mas eu já vi casos, aliás, eu já passei por caso em que a pessoa não estava doente, ficou doente naquele dia mesmo morreu. Foi o caso da minha irmã, que ela faleceu aos 32 anos. Então eu nem sabia que ela estava doente, porque ela tinha uma alergia, e essa alergia era hereditária, minha mãe também tem, e inchava às vezes parte do corpo. Tomava um remédio e melhorava. Só que dessa feita inchou o seu pescoço. Então foi uma coisa tão de repente que eu já recebi a notícia já do seu falecimento. Ao meio-dia, eu estava de folga, recebi uma ligação do Nordeste, na época, 2004. Só o fato de chegar uma ligação naquele horário já nos deixava em alerta. E aí, logo em seguida, a minha prima falou comigo também, ela nunca ligava. Já achei estranho duas coisas. Primeiro, uma ligação naquele horário. Depois, a minha prima ligando também de dia. Antigamente, a gente ligava só por telefone fixo. E era muito cara a ligação. Então, as pessoas de lá deixavam para ligar à noite. Então, ligou meio-dia. Então, já imaginava que alguma coisa tivesse acontecido. Então, recebi aquela notícia. Então, é um choque. E num momento desse, somente uma palavra de sabedoria de Deus é que pode nos dizer o que vamos fazer. A gente fica sem chão, a gente fica sem saber o que fazer. Então, o dom da palavra da sabedoria é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que a gente saiba o que falar e o que fazer em determinadas circunstâncias adversas que a gente não sabe o que fazer. Porém, é importante nós destacarmos, irmãos, que este dom ele é concedido para a pessoa saber o que fazer numa determinada circunstância. Esse dom não torna a pessoa onisciente como Deus, para em tudo saber o que fazer. Não torna a pessoa um vidente para você consultá-lo. Existem pessoas que têm esse problema. Eles se acham videntes. Tem gente que dá orientação espiritual pela internet, como se ele fosse... como em outras religiões que tem por aí. Tem as cartomantes, tem outras pessoas que dão consultas. E, infelizmente, existem evangélicos que estão tomando esse tipo de atitude. Mas, irmãos, o dom da palavra da sabedoria, ele não torna alguém um consultor. Para todas as situações, você perguntar para ele e ele saber o que fazer. Pode acontecer de você estar atravessando uma situação difícil, você perguntar para mim, irmão, o que você acha que eu devo fazer? E eu simplesmente posso te dizer o seguinte, irmão, me desculpe, mas eu não sei. Eu vou orar para Deus nos dar uma direção. Eu não sei o que fazer nesse momento. Mesmo que eu tivesse o dom da palavra da sabedoria, pode acontecer de eu não saber, de Deus não ter me dito o que fazer. Eu já vi casos assim da pessoa sonhar um sonho e chegar para mim, o que isso significa? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Eu sei que isso choca algumas pessoas, porque tem gente que acha que o obreiro deve saber tudo. Se ele sonhou, alguém tem que saber o que significa aquele sonho. Então o sonho, ele pode ser uma perturbação da cabeça. O sonho, ele pode ser que você comeu pizza e foi dormir. Isso pode ter te feito mal. E pode ser uma revelação de Deus também. Sim, Deus revela as coisas em sonhos. Mas o fato de Deus te revelar alguma coisa em sonho não significa que eu tenho que saber. Precisa Deus me revelar também, senão eu não vou saber. Eu não vou te dar uma resposta assim sem saber, para confundir a sua cabeça. Agora, existe o aconselhamento bíblico, que é a pessoa me perguntar o que a Bíblia Sagrada me fala sobre determinado assunto. Aí é diferente. Nesse caso, o obreiro tem que saber. O obreiro tem que conhecer a palavra de Deus. Se alguém perguntar para ele, o que a Bíblia fala sobre isso? Se eu não souber, meu conhecimento bíblico for limitado e eu não tiver uma opinião formada sobre aquilo, eu vou pedir um tempo para estudar. Ou para perguntar para alguém mais experiente, para um professor de teologia, para alguém que conhece a Bíblia mais do que eu, para me falar. Então, a palavra da sabedoria é um dom dado por Deus para você saber o que fazer em determinada circunstância. Mas ele não torna você um superstar, uma pessoa especial, alguém superior aos demais, que ele tem uma opinião formada sobre tudo. Não é isso. Não.
Vamos ver agora alguns exemplos bíblicos da palavra da sabedoria. O primeiro exemplo é José. Aí na lição, os irmãos que têm a lição vão ver que fala de José, o filho de Jacó e Raquel, lá em Gênesis 41, 14 a 41. O que aconteceu? José, irmãos, ele foi vendido por seus irmãos. Os irmãos dele tinham inveja dele e venderam como escravo. E aí venderam aos ismaelitas. Os ismaelitas o levaram ao Egito e venderam a Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó, o chefe lá do exército de Faraó. E ele ficou como escravo na casa do Potifar, servindo muito bem, sem murmurar, sem reclamar. E o Potifar percebeu que havia algo de especial naquele escravo, porque tudo o que ele fazia, Deus prosperava em sua mão. Qualquer coisa que o Potifar colocasse na mão do José, ele fazia bem feito. E aí os anos foram passando, só que aí a esposa de Potifar, usada pelo inimigo, ela tentou seduzir José. José, evidentemente, recusou ter um relacionamento com ela, porque ele disse, como que eu vou cometer tamanho pecado contra Deus e contra o meu Senhor? Eu não vou fazer isso. E ela insistiu, ele fugiu, mas ela conseguiu pegar parte da sua roupa. Guardou até o marido chegar e lançou sobre José uma falsa acusação de tentativa de estupro. E aí José foi preso, por um tempo, 2 anos preso. Na prisão aconteceu a mesma coisa, ele era um exemplo, uma pessoa prudente, séria, e o carcereiro viu algo de importante nele, entregou na mão dele a responsabilidade sobre os outros presos. E ele tinha uma boa relação com os outros presos também, e o padeiro e o copeiro do rei foram presos também, e tiveram um sonho, e os egípcios levavam muito a sério esse negócio de sonho, eles acreditavam muito em interpretação de sonho. E José chegou para eles, bom dia pessoal, tudo bem? Eu estou vendo que vocês estão tristes hoje, tristes, o que está acontecendo? E aí, que a gente sonhou cada um sonho, não sabemos o que significa. Ele falou, então me contem o sonho. Contaram, José deu a interpretação, e aconteceu exatamente como José previu. E aí José falou para eles, quando vocês saírem daqui, um de vocês vai ser morto, não vai sair. Mas o outro, o copeiro, vai sair, o padeiro vai morrer, vai ser condenado à morte e o copeiro vai sair. Quando você sair, copeiro, você fale com o rei lá sobre a minha situação, eu estou aqui inocente na cadeia. E o copeiro foi lá, só que esqueceu de José. José ficou 2 anos sem ser lembrado. Aí o rei, Faraó, sonhou 2 sonhos. Sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Depois sonhou com 7 espigas cheias e depois 7 espigas fracas. No sonho, as vacas gordas devoravam as vacas magras. O contrário, as vacas magras devoravam as vacas gordas. E aí o faraó não sabia o que aquilo significava. Então José interpretou e disse o seguinte, tanto as espigas quanto as vacas são de 7 anos. Vai vir no Egito 7 anos de fartura, são as vacas gordas. Depois virão 7 anos de fome, que são as vacas magras. E os dois sonhos são um só. Então ele interpretou ali exatamente como iria acontecer. Então, era um caso que certamente ninguém saberia dizer o que fazer naquele momento. E José não apenas interpretou o sonho, ele também ele orientou, aconselhou a Faraó como agir. Ele falou para o rei o seguinte, nos 7 anos de fartura, o senhor escolha um administrador competente para que acumule alimentos e economize, saiba como fazer para que quando chegar os 7 anos de fome, o povo não morra de fome. Então aquilo foi uma palavra da sabedoria. O faraó ficou tão impressionado com aquela palavra que ele nomeou José como governador, como seu primeiro-ministro, o segundo depois do rei. Então você manda em tudo, só em mim que você não vai mandar. Aqui eu vou tirar o meu anel, vou selar aqui, mandar carta para o Egito inteiro. Todo mundo vai ter que se ajoelhar diante de você. Então ali foi a palavra da sabedoria. O segundo exemplo que nós vemos aqui da palavra da sabedoria no Antigo Testamento é o rei Salomão. E o rei Salomão, ele foi o rei mais sábio que já existiu. O rei Salomão, ele pediu a Deus sabedoria.
Deus deu sabedoria e riqueza. Então, no início do seu reinado, 2 mulheres moravam na mesma casa, e as 2 engravidaram na mesma época. E aí, no meio da noite, o filho de uma delas faleceu. E ela, e agora? Meu filho está morto. Olhou para a companheira dormindo. Pegou o filho vivo dela, colocou do seu lado, e pegou o morto, colocou do lado da outra. E aí, ficaram no outro dia, amanheceu, a outra foi amamentar e viu que o filho estava morto. Mas olhou direitinho e disse, não, mas esse não é meu filho. E tal, não, o filho morto é seu, o vivo é meu, e ficou aquela briga. Foram parar no palácio do rei. Chegando lá, uma falava, outra falava, Salomão, uma de cada vez, fala você. Ah, que eu tive um filho e tal, e o filho dessa mulher morreu, de noite ela pôs aqui o morto e disse que o vivo é dela. A outra começou a falar, disse a mesma história. Aí o Salomão falou, não tem jeito, não tem outra coisa a fazer. Uma disse que o filho vivo é dela, outro disse que o filho vivo é dela e o morto é o da outra. Então faz o seguinte, me tragam uma espada e parta o menino no meio e dê a metade do menino vivo para cada um. A que era a mãe verdadeira atravessou na frente e disse, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Dê o menino todo a ela. Aí ele disse, não, entrega para essa aqui é a mãe. Então foi uma sabedoria dada por Deus naquele momento para achar uma solução para aquela situação. No Novo Testamento nós temos aqui pelo menos 4 exemplos da palavra da sabedoria. O primeiro deles está em Lucas 21 e 15. Jesus disse aos seus discípulos que seria dada boca e sabedoria aos seus discípulos quando eles fossem levados aos magistrados. Quando vocês forem levados aos tribunais, naquela hora o Espírito Santo dará a palavra, dirá a vocês o que devem falar. Muita gente confunde esse texto aqui com a pregação na igreja, que não precisa você estudar, porque quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai te dar a palavra. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo quando você for preso. Se alguém chegar aqui, invadir a minha casa, me levar algemado, não deu nem tempo eu pegar a Bíblia, nem nada, eu chego lá no tribunal e agora o que eu vou falar? Aí o Espírito Santo me dá a palavra. Mas quando eu for convocado para pregar na igreja, eu tenho a obrigação de ler a Bíblia, orar, me preparar para pregar. Para dar uma aula dessa para os irmãos, eu tenho que estudar a semana inteira. Pesquisar, ler a lição, reler, buscar no dicionário, pesquisar, ler comentários, é uma série de coisas. Não é assim, simplesmente eu chegar aqui, nem li a lição, mas o Espírito Santo vai me dar a palavra. Não, não funciona assim não. E aí os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, veio o Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar por toda Jerusalém. E aí os anciãos, os principais das sinagogas, os fariseus, incomodados com aquela pregação, levaram os discípulos ao tribunal, aos juízes. Chegaram lá, o juiz falou, vamos fazer o seguinte, vamos soltar vocês, mas vocês não falem mais no nome de Jesus para ninguém. E aí Pedro disse assim, julgai entre vocês, se é lícito obedecer a Deus ou a vocês. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então isso é uma palavra, irmãos, de sabedoria, uma palavra dada por Deus. Um outro exemplo é no momento da escolha dos diáconos, em Atos 6, 2 a 4. O número de cristãos cresceu muito no início da igreja. Num só dia, Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. No outro dia, esse número chegou a quase 5.000. Imagine o tamanho da igreja. Onde se reuniam era uma multidão. Nas ruas, gente sendo curado, aquela coisa toda. Mas surgiu um probleminha administrativo. As viúvas dos cristãos que não eram judeus estavam reclamando, porque elas estavam sendo deixadas de lado. Estavam dando prioridade às viúvas de judeus. Naquela época não existia previdência social, não existia aposentadoria. Então quem sustentava as viúvas eram os filhos, quem sustentava as viúvas eram os irmãos, os pais, e assim sucessivamente. E aí Pedro levantou lá com os apóstolos e disseram o seguinte, pessoal, nós não podemos deixar a palavra de Deus e a oração para servir as mesas, para cuidar das viúvas. Escolham aí entre vocês varões, homens cheios do Espírito Santo de fé, que tenham boa reputação e os constituam sobre esse negócio. Então ali começou o diaconato.
Então, esta palavra, esta solução encontrada para aquele problema é um exemplo da palavra da sabedoria. Um líder da igreja teve uma ideia que não era ideia humana. Observe que Jesus nunca falou de diaconato. Jesus, o tempo que ele passou aqui com os discípulos, ele nunca disse para vocês assim, ó, para os discípulos, vocês vão organizar a igreja, vocês vão escolher diáconos, não tinha isso. Mas naquele momento, o Espírito Santo deu uma direção para Pedro e ele tomou a decisão de escolher diáconos para cuidar da assistência social da igreja. E foi uma bênção aquele trabalho. 2 desses diáconos foram excelentes evangelistas. Foi o Filipe e Estevão. Esses 2 homens revolucionaram pregando a palavra de Deus. E o próprio Estevão também é um outro exemplo da palavra da sabedoria. Lá em Atos 6, 9 e 10, diz a Bíblia que ele pregava a palavra de Deus e ele fazia grandes sinais, grandes milagres entre o povo. E aí alguns incomodados com essas coisas, chamaram os sábios da sinagoga, os anciãos, aqueles que eram os bambambãs, os teólogos da época. Eles começaram a debater as escrituras com Estevão. Mas diz a Bíblia que eles não conseguiam resistir à sabedoria com que ele falava e o espírito com que ele falava. Imagina você falar com alguém e aquele alguém recebendo ali palavras de Deus e falando, e eles não tinham argumentos que vencessem o homem. E ele não era alguém assim muito sábio, muito culto, assim, segundo a carne. Não, era uma pessoa simples. Mas o que ele falava ali era algo de Deus. E para piorar a situação deles, claro, daqui a pouco o rosto dele começou a brilhar. Alguém olhava para ele, o rosto dele está brilhando como o rosto de um anjo. Aí não teve jeito, começaram a apedrejar. E ele olhou para o céu e disse, Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. E aí de repente começaram a apedrejar e ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O homem estava tão cheio de Deus que ele falou igual Jesus na cruz. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quem tem uma visão, irmãos, do céu, ele não está preocupado com coisas desta vida. A sua preocupação é com o céu. Então Estevão também é um exemplo da palavra da sabedoria. Um outro exemplo é Tiago, que era líder da igreja de Jerusalém. Quando os discípulos, algumas pessoas judaizantes, na verdade, eles estavam querendo impor aos cristãos a guarda da lei. Queriam que eles fossem circuncidados, queriam também que eles guardassem a lei, não comessem alguns alimentos, como carne de porco e outras que tem lá na lei, a proibição. Lavassem as mãos, uma série de coisas, de rituais que os judeus tinham que cumprir. A lua nova, os sábados. E aí, nessa reunião, Tiago se levantou e deu um parecer ali que foi algo de Deus. Ele disse, por que vocês querem agora impor aos cristãos algo que nem nós, nem os nossos pais conseguimos guardar? Vocês vão fazer o seguinte, basta vocês se absterem do sangue, da prostituição, da carne sacrificada aos ídolos e da idolatria, e acabou. Se abstenham dessas coisas, tá bom. Então, e aquilo foi acatado, aquela decisão. Isso significa que ele falou pelo Espírito Santo. Também, o dom da palavra da sabedoria, ele é muito importante para a liderança da igreja. Aqui nós vemos no item 3 do ponto 1, uma liderança sábia. A liderança da igreja, ela enfrenta as mais diversas situações adversas. Necessita sempre de uma palavra de sabedoria para aconselhar e para tomar decisões. Quando alguém pastoreia uma igreja, ele sabe do que eu estou falando. Briga de casal, problemas entre pais e filhos, problemas entre vizinhos, problemas entre obreiros da igreja. Não deveria acontecer essas coisas entre cristãos, mas acontece. Quando a gente lê a primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver coisas absurdas acontecendo. Já estudamos aqui em outras lições. Ali tinha gente, um dizia eu sou de Paulo, outro eu sou de João, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo, e gerava briga. Aí tinha um irmão que levava o outro para a justiça, tinha irmão que tinha caso lá com a madrasta, com a mulher do pai,
tem uma série de problemas. E o pastor, ele tinha que ter sabedoria para lidar com essas situações. Ele tinha que ter uma palavra da parte de Deus para falar. E hoje não é diferente. Agora, nós precisamos tomar cuidado para não confundir a nossa vontade, o nosso desejo, com uma manifestação da sabedoria de Deus. Eu posso desejar, por exemplo, que você seja curado de uma enfermidade. Mas eu não posso confundir esse meu desejo com a palavra de Deus. Muitos obreiros cometem esse erro, inclusive nos hospitais. Eles vão visitar alguém que está doente, Deus não mandou falar nada, mas ele vai lá e fala por conta própria. Eu profetizo a cura, a irmã vai sair dessa situação, vai ser curado. E a irmã sai às vezes, mas sai para o velório. Então é preciso ter sabedoria. Se Deus me mandar falar, eu vou falar. Se você estiver doente, Deus me disser assim, olha, diga para ele, para ela, que ele será curado. Eu vou falar, irmão, Deus está me mandando dizer que você será curado. Mas e se Deus não disser nada? Eu vou dizer por minha conta? Eu vou simplesmente orar, pedir a Deus, e eu creio que ele cura. Mas é se ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Nunca diga aquilo que Deus não disse em nome de Deus. É muito grave, irmãos, é muito sério esse negócio de dizer assim diz o Senhor. Eu já vi muito isso, gente, na igreja, dizendo assim diz o Senhor. Deus me manda falar isso e aquilo. E aí não é verdade. E Deus não mente. E essas pessoas vão pagar um preço muito alto, porque eles estão expondo Deus à mentira. Eles estão falando a vontade deles e usando o nome de Deus. A palavra da sabedoria é uma palavra vinda de Deus. Quando Deus falar o que deve fazer, fale. Fale aquilo que Deus mandou. Mas se Deus não mandou, você pode fazer igual Paulo. Isso digo eu, não o Senhor. Aí você pode fazer. Eu posso falar para você o seguinte, irmão, eu vou dar a minha opinião. Não é Deus que está falando, sou eu. Com a minha experiência de vida, eu já vivi situações semelhantes, então eu vou dar aqui o meu parecer. Como amigo, como irmão em Cristo, isso pode acontecer. Às vezes algum amigo me pergunta, o que você acha disso aqui? Tem amigos meus que não são crentes, mas eles veem os nossos textos, assistem às nossas aulas aqui, algumas pessoas, e me perguntam, o que você acha disso aqui? O que a Bíblia diz sobre isso aqui? Tem obreiros que perguntam isso para mim, mas eles perguntam a minha opinião, como amigo, como obreiro. Eu também sou obreiro, a gente pergunta, conversa. Eu também pergunto para outras pessoas. Então, mas isso não é Deus que está falando, sou eu. Então, quando você disser assim diz o Senhor, só diga se Deus de fato tiver falado. Vamos agora ao nosso segundo tópico, que é o segundo dom de revelação, que é o dom da palavra da ciência. Algumas versões da Bíblia dizem palavra do conhecimento, que é a mesma coisa. Nesse tópico nós vamos falar sobre a palavra da ciência. Esse dom, ele serve para preservar a igreja, para livrá-la dos enganos e dos ardis do inimigo. O inimigo, irmãos, ele é astuto. Uma das especialidades do inimigo das nossas almas é enganar. E para enganar, o que ele faz muitas vezes? Ele simula, ele imita alguma ação de Deus. Eu sempre costumo dizer aos irmãos que o diabo ele não chega para uma pessoa e diz assim, muito prazer, eu sou Satanás e eu vim aqui te tentar. Ele não faz assim, porque se ele fizesse assim, todas as pessoas iriam fugir. Imagine você, mesmo quem não é crente, entrasse na sua casa um monstro assim de chifres, com olhos esbugalhados e feio, uma cauda enorme, e dissesse assim, eu sou o diabo. Você iria, sai daqui, vai, eu não quero nem saber. Mas ele chega e diz muitas vezes que ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E ele imita manifestações espirituais. Aí nós vamos ver isso no ponto 3, que é o discernimento de espíritos. Aqui no ponto 2, falando sobre os dons, o dom da palavra da ciência, esse dom, ele não serve para atender interesses pessoais, particulares, coisas banais. Muita gente usa isso. Ele quer ensinar alguma coisa segundo a própria vontade, e para a pessoa dar crédito ao que ele está falando, o que ele faz?
Ele começa a revelar o RG e o CPF das pessoas. Ele começa a revelar o endereço, o número da casa. Mas, irmãos, estas coisas, hoje em dia, com a internet, é muito fácil você conseguir. Suponhamos que você passe aqui na frente da minha casa e conseguiu pegar com o correio lá uma correspondência minha que tem alguma informação sobre mim. Ou você conhece alguém de uma empresa onde eu fiz um cadastro e de repente pega alguns dados meus, chega num culto e fala assim, ó, você aí, seu nome é o Eliano, seu RG é tal, Deus está mandando falar. Aí eu vou acreditar no que ele está falando só porque ele descobriu o meu RG? Você veio assim, a placa do seu carro é essa, só que alguém viu lá no estacionamento e passou para ele. Então existem fraudes nesse sentido, e isso não é a palavra da ciência. O que é então a palavra da ciência? É uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para conhecer fatos ou circunstâncias ocultas que somente Deus conhece. O dom da palavra da ciência não é um dom para revelar aquilo que alguém já sabe. É um dom para revelar coisas que ninguém sabe e com propósito especial. Não é adivinhação. Ninguém sabe disso aqui, só eu. Mas aí por acaso eu revelei para alguém e alguém contou para um falso profeta e ele sai revelando. Não, isso não é palavra da sabedoria, isso é fraude, isso é malandragem, cuidado com essas coisas. Qual é a função do dom da palavra da ciência? Primeiro, ele não tem, como eu disse para os irmãos, o propósito de revelar coisas conhecidas, que podem ser descobertas mediante pesquisas ou através de fofocas. Existe gente que sai contando que é especialista em fiscalizar a vida dos outros, e fofoca, sabe de tudo. Tem gente que sabe mais da minha vida do que eu mesmo. O fofoqueiro, irmão, nunca duvide de um fofoqueiro. Ele sabe coisas que você nem imagina. Ele bisbilhota através de janelas, ouve atrás da porta, uma série de coisas. Sai conversando com vai na sua casa só para tentar descobrir alguma coisa da sua vida e sabe e sai falando. Então não duvide da capacidade de fofoqueiros. Então eles sabem muitas coisas. Então existem também métodos de pesquisas hoje, meios. Existe hoje grampo telefônico. Nós vimos recentemente aí um grupo de criminosos que eles grampearam, eles invadiram contas do Telegram de autoridades, de juiz, até de ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles descobriram ali, e alteraram algumas coisas em conversa, não dá para saber ainda, e espalharam isso na mídia para constranger essas autoridades e anular processos. Então, se essas pessoas fossem falsos profetas, eles poderiam fazer o seguinte, assim diz Deus que você fez isso, isso e aquilo, baseado naquela conversa que ele sabia. E a pessoa nem imagina que ele sabia. Puxa, então é Deus mesmo, porque somente, como é que ele ia saber disso aqui? Isso aqui eu conversei com fulano no telefone, mandei uma mensagem secreta para um amigo meu, lá para um procurador, como é que ele vai saber? Então muita gente pode usar esse tipo de artimanha. Então o dom da palavra da ciência, ele não tem a função de revelar coisas desta vida que alguém conhece. Esse dom, ele serve para revelar o quê? Fatos e circunstâncias que, porventura, estejam ameaçando a unidade, o trabalho da igreja, e também livrar a igreja do engano. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, assim como o dom da palavra da sabedoria, não é adivinhação. Ele é um conhecimento de coisas ocultas dado por Deus, repito, dado por Deus, não é obtido através de malandragem ou de fofocas, de bisbilhotagem, de técnicas humanas. Tem gente que ele faz uma entrevista, fica sabendo do que acontece num determinado ambiente e depois vai pregar e revelando lá tudo, porque baseado no que ele pesquisou. Nós não podemos, irmãos, por exemplo, principalmente pastores e líderes, que têm acesso a algumas confissões, de repente alguém conversa alguma coisa em particular comigo, baseado na confiança que essa pessoa tem em mim. Eu não posso de forma alguma, ao pregar ou ao profetizar, fazer menção dessas coisas. Isso é, irmãos, uma coisa muito grave.
Muito grave isso aí. Alguém procura o pastor no gabinete pastoral, ou a esposa dele, no caso das irmãs, eles procuram a esposa do pastor, desesperada no intuito de achar alguém que lhe ajude, e acaba confessando alguma coisa que acontece no seu lar, que é uma coisa sigilosa. Ele está falando ali porque está pedindo oração, necessitando. Então, aí eu sou o pastor de noite, vou pregar e prego batendo naquilo ali que a pessoa me falou. Isso é uma coisa absurda, irmão. O pastor, o líder de irmãs, a líder de irmãs, o líder de jovens, se você tem uma informação privilegiada, respeite a pessoa que confiou em você. Não saia revelando essas coisas. O dom da palavra da ciência é outra coisa, não é adivinhação e não é aquilo que todo mundo já sabe, que alguém te falou. Vamos agora a alguns exemplos da palavra da ciência. O profeta Eliseu, por exemplo, segundo Reis 6, 8 a 10, aconteceu um fato interessante. O rei da Síria, não da Assíria, da Síria, cuja capital é Damasco, ele invadiu, ele cercou Samaria, não invadiu, cercou, e não impediu a saída e a entrada. Estavam lá em guerra e ele planejando algumas ações de guerra. E ele conversava, às vezes, no seu quarto com a sua esposa, ou lá no gabinete, no palácio, com alguns generais, e decidia algumas ações de guerra. Vamos pegar o rei de Israel numa emboscada em tal lugar. No mesmo dia, o Eliseu chegava no rei de Israel e dizia: olha, guarda-te, evita passar em tal lugar, porque tem uma emboscada lá. O rei confiava em Eliseu e não passava. O rei da Síria ficava lá, campana lá com seus soldados, lá esperando o rei aparecer, e nada do rei. Isso aconteceu várias vezes. Aí ele disse: não é possível. Nós temos um traidor entre nós. Uma reunião lá de generais. Temos um traidor e eu quero saber quem é. Aí um dos servos se levantou e disse: não é isso não. Não há traidor aqui não. Aqui em Samaria tem um profeta chamado Eliseu, e aquilo que o Senhor conversa no seu quarto, ele revela para o rei de Israel. Mas era Deus que revelava. Então, o Eliseu, ele tinha esse dom da palavra da ciência. Ele recebia a revelação de Deus. O Geazi, servo dele, quando Naamã foi curado da lepra, o Naamã ofereceu presentes a Eliseu e ele recusou, claro. E aí o Naamã o Geazi não se conformava com aquilo. E aí saiu atrás do Naamã e disse: o rei mandou eu voltar, o profeta mandou eu voltar aqui. E pediu algumas coisas, pegar algumas coisas para o senhor, que na verdade não quis falar, mas ele está precisando sim. Não, por favor, pode pegar, fique à vontade. Aí o que você precisar pode pegar. Ele pegou algumas coisas lá. Quando ele voltou, guardou tudo, o Eliseu olhou para ele e disse: onde você foi? Teu servo não foi a lugar algum. Como não foi, rapaz? Porventura o meu espírito não foi contigo? Aquilo era motivo para você pegar presente do homem? A lepra que estava nele agora vai pegar em você. E a partir daquele instante o homem ficou leproso. Temos também o caso do profeta Daniel. No capítulo 2 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor sonhou um sonho. E no dia seguinte ele esqueceu o que tinha sonhado. Porém, o seu espírito amanheceu perturbado com aquele sonho. E andava para lá, andava para cá no palácio. Eu sonhei um sonho, fiquei perturbado, mas eu não me lembro o que eu sonhei. Eu quero saber o sonho e a interpretação. Convocou todos os sábios da Babilônia. Me digam o que eu sonhei e a interpretação. E os sábios dizem: o que o senhor quer, conte o sonho. E a gente interpreta, que vocês não estão entendendo. Eu quero saber o sonho, que eu não me lembrei. E a interpretação. Senhor, isso aí não existe homem sobre a terra que saiba disso. Somente os deuses, cuja morada não é nessa terra. E aí o rei deu a ordem para matar todos os sábios. E os oficiais do rei começaram a sair para ir buscar os sábios. Chegaram no Daniel, que era um dos sábios, e aí o Daniel disse: não, por favor, dá um tempo para a gente saber. A gente vai revelar, mas precisamos de um tempo. Chamou seus companheiros e disse: vamos orar, que a situação está crítica. Todos nós seremos mortos, os sábios, porque o rei quer essa situação aqui. Eles oraram, e a Bíblia diz assim, que foi revelado a Daniel, o segredo. Deus revelou o mistério ao Daniel, o que o rei tinha sonhado.
E a Bíblia diz assim, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe: Daniel louvou o Deus do céu e disse: bendito seja o Senhor, porque dele é a sabedoria e a força. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então isso nos dá uma grande lição. Quando Deus te revelar alguma coisa, você deve louvar a Deus e não a você. O elogio, o louvor, a adoração deve ser dirigida a Deus, porque é Ele que faz, não somos nós. Você tem lá o dom da palavra da ciência, Deus te revela um mistério que ninguém sabe, é Deus que deve ser louvado, não você. E aí o Daniel chegou na presença do rei e disse: o que o Senhor quer, o que o rei requer, realmente é muito difícil. Nem sábio, nem astrólogo, nem cientista, ninguém sabe isso. Mas há um Deus no céu que revela os segredos, ele conhece tudo. Ele louvou a Deus na frente do rei. E contou ao rei ali o sonho. O Senhor sonhou com uma grande estátua, com a cabeça de ouro, com o tórax e os braços de prata, as pernas e o ventre eram de bronze, e os pés de barro e ferro, de bronze não, de ferro, perdão. E os pés eram de uma parte de barro, uma parte de ferro. E aí ele disse: esse é o sonho. O rei já ficou abismado com o sonho. Agora a interpretação é o seguinte: a cabeça de ouro é o Senhor. O Senhor é a cabeça de ouro, o rei que domina tudo aí. Mas depois do Senhor, o Deus do céu levantará um outro reino inferior ao seu. E aí ele se referia aos medos e persas, que vieram depois dos babilônios. Depois ele diz: depois desse reino aí inferior ao seu, virá um terceiro reino, que são os gregos. E por último, a parte de barro e ferro é um outro reino, que será bem dividido também, uma parte forte, mas outra frágil, são os romanos. Então Deus ali, através de Daniel, desenrolou os grandes impérios mundiais que viriam a seguir. Foram séculos que se sucederiam depois. Então somente Deus poderia revelar um segredo daquele. Tem também o caso de Pedro. Pedro ele foi usado por Deus para desmascarar a mentira e o engano do casal Ananias e Safira. Nos primeiros dias da igreja, os discípulos esperavam que Jesus fosse voltar ainda durante os dias da vida deles. E começaram, quem tinha 2 propriedades, vendia uma e levava o dinheiro aos apóstolos para socorrer os necessitados. Todo mundo voluntariamente fazendo isso. O Ananias e Safira não queriam ficar mal com a igreja, mas ficaram também com dó de entregar o dinheiro todo. Entregaram só uma parte e guardaram a outra. Quando ele foi entregar, Pedro disse: por que Satanás encheu o teu coração, Ananias, para que mentisses ao Espírito Santo? Tu não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus. E aí, quando o homem ouviu essas coisas, caiu para trás e morreu. Depois de algumas horas, entrou a esposa. Pedro olhou para ela e disse: me diga uma coisa, por quanto você vendeu aquela propriedade? Foi por tanto? Foi, exatamente, por esse valor. Ele falou: por que vocês combinaram aí entre vocês para mentir ao Espírito Santo? Ali está ainda os rastros dos que levaram teu marido e vão levar você também. Ela caiu para trás e morreu. Isso trouxe um grande temor à igreja. Então, o dom da palavra da ciência, nesse caso, foi para preservar a igreja da mentira, do engano. O terceiro dom, irmãos, o terceiro tópico e último tópico da nossa lição é o discernimento de espírito. As horas já se foram, já são 8h15, nós começamos um pouco atrasado. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre o discernimento de espíritos. Esse dom, irmãos, ele serve para nós distinguirmos sobre as manifestações espirituais, quais são verdadeiras e quais não são. Em alguns casos, humanamente falando, isso é praticamente impossível a gente saber. Nós vivemos num tempo de iniquidade, o engano e a iniquidade têm se multiplicado, e Jesus já havia nos alertado sobre isso. Ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas o que perseverar até o fim será salvo. Então, realmente, nós sabemos que o engano tem se multiplicado. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: que sinal haverá
da tua vinda e do fim do mundo. Ele disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se levantarão também falsos profetas, falsos doutores. Pedro também falou sobre isso, Judas, João. E uma das especialidades do inimigo da nossa alma é a imitação das coisas de Deus. O diabo imita a língua estranha, o diabo imita a profecia, ele imita a pregação, o diabo imita tanta coisa. No livro de apoio do trimestre, o nosso escritor, ele cita alguns exemplos nesse sentido. E um deles que ele cita, que eu achei interessante, é que lá em Natal, no Rio Grande do Norte, na terra dele, ele disse que certa vez, há muitos anos atrás, chegou um cidadão no círculo de oração, muito bem vestido, dizendo que era filho do ministro da Educação, na época, o Jarbas Passarinho. Então ele dizia que era crente, era obreiro e tal, não apresentou documento nenhum, mas disse que era crente e alguém acreditou naquela conversa dele. Só que Deus revelou para uma das irmãs que não desse oportunidade àquele homem. E a irmã chegou lá sabiamente na dirigente do círculo de oração e disse, irmã, não dê oportunidade a esse homem, porque ele é um enganador, esse homem é um mentiroso, esse homem é um criminoso. E a irmã não deu oportunidade, ouviu, conhecia a irmã que estava falando, sabia que era uma pessoa séria, que não iria brincar com uma coisa dessa, deu oportunidade para outra pessoa. Isso gerou murmuração, muitas pessoas murmuraram, disseram, puxa, como você faz uma coisa dessa, que falta de respeito, o homem é filho de uma autoridade, é crente, chega aqui, não dão nem oportunidade. E um dos irmãos levou esse cidadão para a casa dele. O resultado, no meio da noite, a polícia federal invadiu a casa daquele irmão e levou ele para a delegacia, porque ele estava abrigando na casa dele um criminoso procurado pela Polícia Federal. A Polícia Federal estava seguindo aquele camarada, os passos dele, estava investigando, e até esse irmão explicar que não foi nada disso, passou uma vergonha tremenda. Mas Deus já havia alertado. Então, irmãos, o discernimento de espírito serve para isso, para mostrar algumas coisas que, humanamente falando, a gente não sabe. Quando nós falamos, irmãos, do discernimento de espírito, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente, que permite-nos conhecer a origem e a natureza das manifestações espirituais. Às vezes a gente está num culto e alguém se manifesta, fala em língua estranha, aí a gente fala, será que é Deus? Será que não é? Então, como é que eu vou saber? A palavra grega aí para discernir é diacrisis. Essa palavra significa julgar através de distinção. Julgar através de, ou distinguir, separar uma coisa da outra. Existe um grupo de pessoas no meio evangélico que diz, não, irmão, não julgueis, você não pode julgar. Uma das coisas que mais a gente ouve é não julgueis. Porque Jesus, de fato, diz, não julgueis e não sereis julgados. Mas do que Jesus estava falando ali? Ele estava falando de você julgar os pecados dos outros sem olhar para os seus. Pré-julgamentos. Ou seja, você vê um cisco no olho do seu irmão com uma trave no seu. É disso que ele estava falando. A Bíblia nos manda julgar em várias situações. A Bíblia diz que nós não devemos julgar pela aparência, mas devemos julgar pela reta justiça que é a palavra de Deus. A Bíblia manda também a gente julgar as profecias. Profetizem 1 ou 2 e os outros julguem. Está escrito isso na Bíblia. Então, a palavra diacrisis, traduzida por discernimento, por discernir, significa penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Isso, irmão, você só consegue fazer com o dom de Deus. Porque eu não tenho como conhecer intenções, porque eu não sou onisciente. Alguém diz assim, coração é terra que ninguém anda. E se, alguém também diz o seguinte, que se a gente conhecesse os pensamentos, muitas pessoas não andariam conosco. Porque eu estou falando aqui, mas vocês não sabem o que eu estou pensando. Mas Deus sabe. Eu não conheço as intenções dos irmãos. Quando alguém se aproxima de mim, eu não conheço as intenções. Às vezes eu vejo as ações, as intenções eu não sei. Mas Deus sabe as intenções, os pensamentos, porque Ele é onisciente e Ele revela, em alguns casos.
Quando há uma manifestação espiritual que não tem como a igreja saber, Deus revela. Então é assim que Deus age através do discernimento de espíritos. O principal objetivo desse dom é proteger a igreja dos ataques sutis e camuflados do diabo. É preciso discernimento para não ser enganado, porque o diabo está por toda parte, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando eu digo que o diabo está por toda parte, não é pessoalmente, porque ele não é onipresente, tá? Ele está através dos seus secretários, tá? Ele tem milhares e milhares de demônios a seu serviço, que podem se multiplicar, está em vários lugares. Não é o mesmo demônio que está em 2 lugares ao mesmo tempo, vai um para cada área. É nesse sentido, tá? Então, entendam que o diabo não é onipresente, ele não pode estar aqui e aí ao mesmo tempo. Isso só Deus pode fazer. Existem, irmãos, pelo menos 3 fontes de manifestações espirituais. Alguém se manifesta lá na igreja. Pode ser Deus, pode ser o diabo e pode ser carne ou ser humano. As manifestações de Deus, elas são manifestações espirituais concedidas pelo Espírito Santo que operam na igreja. O Espírito Santo opera na igreja, então ele fala em profecia, ele fala através da variedade de línguas. O Espírito Santo se manifesta na igreja. Então são manifestações de Deus. Mas existem também manifestações da carne. O que são manifestações da carne? São enganações humanas, onde as pessoas usam as suas próprias habilidades ou truques para impressionar o público e, através disso, obter vantagens financeiras ou posições para melhorarem a agenda. Tem gente que faz isso. Eu já vi gente contando, entre aspas, com todas as aspas, testemunhos para ganhar ibope, para acrescentar, aumentar a sua agenda. Testemunhos que eram mentirosos, que nunca aconteceram. E por que eu sei? Porque eu conheço a pessoa. A pessoa fala que está precisando disso, daquilo, sendo que é mentira, para alguém dar oferta para ele. A pessoa fala que Deus curou tantas pessoas em tal lugar, ele pregando, e é mentira, simplesmente para ganhar popularidade. Então isso são manifestações da carne, quando a pessoa fala pela carne. Gente que fala aquilo que Deus não mandou, são manifestações da carne. Mas existem também, irmãos, as manifestações de origem demoníacas. Quando o diabo imita as coisas de Deus para enganar e atrapalhar a obra de Deus. O diabo pode fazer isso. E como é que eu vou saber, irmãos? Se a manifestação é de Deus, da carne ou dos homens, ou do diabo. Existem pelo menos 2 formas de nós provarmos as manifestações espirituais. E o apóstolo João diz isso. Não creiais em qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A primeira forma de eu provar se um espírito é de Deus ou não é através da doutrina. Deus não contraria a sua palavra. Isso é um princípio que todos nós devemos saber. Quando alguém profetiza para mim, a primeira coisa que eu faço é comparar o que ele está dizendo com a Bíblia. Se alguém vier profetizar para mim, disser que eu tenho que trocar de esposa, porque Deus tem coisa melhor para mim, eu já vou saber que é do diabo isso aí. Porque Deus não contraria a sua palavra. E na sua palavra ele diz que eu tenho que ser marido de uma só mulher. Se Deus falar que eu tenho que abandonar a minha casa para servir a Ele, eu já sei que isso não é de Deus, isso é do diabo, porque Deus não faz isso. Se alguém falar para mim que eu tenho que me rebelar contra o meu pastor, eu também já sei que isso não é de Deus, porque isso contraria a palavra de Deus. Então, primeira forma de provar, a forma doutrinária. Compare o que a pessoa está dizendo com a Bíblia. Deus não contraria a Bíblia. O Espírito Santo inspirou a palavra de Deus e ele não vai contrariar, porque ele não mente. Ele disse para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, aquilo que está determinado na Bíblia Sagrada, nenhum profeta hoje pode contrariar. Se ele contrariar, ele não é de Deus. E a segunda forma de eu me contrapor, ou de eu avaliar se uma manifestação é de Deus ou não, é através da prática. Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis.
E ele disse, não pode uma árvore boa dar maus frutos. Então alguém que tem uma vida toda bagunçada, toda terrível, vive em pecado, vive... O que ele profetiza, irmãos, não é de Deus. A prática da vida dele o desmente. Significa que o Espírito Santo não habita num templo imundo desse. Alguém que tem duas caras, que faz uma coisa de dia e de noite está na igreja, que compra fiado e não paga, bagunça, você sabe tudo isso. E a pessoa vem profetizar para você, não é manifestação de Deus. Isso é lógico, é o que a Bíblia fala. Pelos seus frutos os conhecereis. Claro que você não vai esperar a perfeição de uma pessoa. Mas tem práticas que inviabilizam qualquer possibilidade da pessoa ser cristã. Se alguém anda adorando imagem de escultura aí e tal, e vem profetizar. Alguém que tem 2, 3 mulheres aí, eu sei disso, e ele vem profetizar, e eu vou dizer que é o Espírito Santo? Claro que não, não é. É a prática que desmente o que ele está falando. Mas, mesmo tendo essas duas formas de nós provarmos se a manifestação é de Deus ou não, existem manifestações diabólicas que são tão camufladas que é preciso ter o dom do discernimento de espíritos para detectá-las. Como assim? Por exemplo, o diabo pode usar alguém falando uma verdade. Ele pode usar alguém que anda direitinho para tentar enganar. Eu vou dar um exemplo aqui, está na lição esse exemplo, Atos 16, 17. Paulo e Silas estavam pregando em Filipos e tinha uma jovem ali que era adivinhadora e dava grandes lucros aos seus senhores. E ela seguia Paulo, todas as vezes que Paulo ia pregar, ela gritava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falou uma verdade, mas não era Deus. Paulo não conhecia ela. Não era Deus que estava falando. Isso incomodava o espírito de Paulo por dentro. Ele olhava para a mulher, falava e ele dizia, aí tem. Isso aí não desce. Tem coisa errada aí. Chegou um ponto que ele dizia, em nome de Jesus eu te mando que saia dela. Na mesma hora o espírito saiu. A moça caiu para lá e não adivinhou mais nada. E aí os patrões dela, que ganhavam muito dinheiro com essa avaliação, mandaram prender Paulo e Silas e açoitá-los com varas. E aí eles foram açoitados, foram lançados na prisão. E à meia-noite, ao invés de murmurar e reclamar, eles foram cantar e orar. Eles cantavam e oravam e os outros presos escutavam. Enquanto eles faziam isso, os alicerces da prisão tremeram, os portões se abriram. O carcereiro olhou e viu aquele terremoto, o portão aberto, puxou a espada, vou me matar, porque eu vou ter que dar conta da vida desses presos. Paulo gritou lá de dentro, Paulo e Silas, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então, irmãos, este é um exemplo do discernimento de espírito. Quando alguém se manifesta como se fosse de Deus, mas na verdade é o diabo. Nesse caso, você não tem como saber. Alguém faz lá um prodígio, algum sinal na igreja e tal, como é que você vai saber que não é de Deus? Ou quando alguém aparece, como esse cidadão que eu falei, bem vestido, bem trajado, com Bíblia na mão, ou alguém que é crente, anda com carteirinha de obreiro, tudo certinho, como manda o figurino, prega, que tal, prega a Bíblia, ele conhece a Bíblia, leu, e é bom que a gente diga que o diabo conhece a Bíblia mais do que muitos crentes. A Bíblia diz que ele crê e estremece, os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Aí alguém pega a Bíblia aqui, tem uma boa oratória, prega, você fala, é Deus purinho. Mas alguém que tem o dom do discernimento do Espírito diz, não, não é Deus não. E quando alguém que tem o dom do discernimento do Espírito diz que não é Deus, muitas vezes é criticado. Muitas vezes alguém diz assim, não, você é carnal, você não crê. Você é frio, você é gelado. Deus está usando o homem aí, você fala que não é Deus? Pois é, mas se Deus me revelar que não é Deus, eu vou falar que não é. Então esse é o dom do discernimento de espírito. Muito bem, concluindo, irmãos, a nossa lição, Jesus alertou a sua igreja que nos dias que antecedem a sua vinda, para nós termos cuidado, para ninguém não nos enganar, para não sermos enganados, mais do que nunca.
A igreja do Senhor precisa dos dons de revelação, pois eles manifestam a sabedoria e o conhecimento de Deus. Conhecimento profundo, que Deus é onisciente, conhece todos os mistérios. Deus conhece aquilo que nós não temos como conhecer pelos meios humanos. A palavra da sabedoria, ela auxilia a igreja no aconselhamento, nas decisões. A palavra da ciência, ela permite-nos conhecer fatos e circunstâncias ocultas que podem ameaçar o trabalho da igreja, a unidade da igreja. E o discernimento de espírito permite-nos conhecer a origem das manifestações espirituais, evitando que nós sejamos enganados pela sutileza do inimigo. O inimigo pode tentar nos enganar de qualquer forma, mas uma igreja que ora, uma igreja onde há a manifestação dos dons espirituais, ele será desmascarado, ele vai cair por terra, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus conhece todas as coisas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Cumprimento aqui a missionária Sônia Menezes, a irmã Vanessa, a irmã Ariane Invenção, o presbítero Paulo Conceição, sogro do nosso pastor, também está conosco, a irmã Ana Oliveira, irmão José Nivaldo, e a irmã Eliana e o irmão Celso. Deus abençoe esses irmãos que abençoando a vida de vocês. Domingo que vem nós estaremos reunidos em nosso culto, não está ainda decidido se será online ou presencial, nós estamos aguardando aí as instruções da nossa sede, mas os irmãos orem por nós, orem por nossa igreja aqui em São Carlos e em todo o Brasil, para que Deus entre com a providência e cure esta enfermidade e que nós possamos em breve estar juntos, reunidos para servir e adorar ao nosso Deus e pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura, que é a missão principal da igreja. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta aula. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por cada vida que nos acompanha neste momento, que estudou conosco a Tua palavra. Deus, abençoe os Teus servos, manifeste o Teu poder, a Tua glória na vida da Tua igreja. Abençoe o Brasil, Senhor, cura toda enfermidade, entre com a providência em nossa nação, para que haja saúde, prosperidade, salvação de almas. Abençoe as nossas autoridades, Senhor, as autoridades administrativas, o poder judiciário, legislativo. Abençoe os nossos pastores em todo o Brasil. Dê sabedoria, Senhor, para os teus servos apacentarem o rebanho do Senhor. Concede à tua igreja os dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espíritos, para não sermos enganados, ó Deus. Eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe, um bom fim de semana a todos.